Estamos aí de volta para estudar sobre as profecias do livro do profeta Daniel. Para quem quer saber a respeito do fim, é um livro fantástico, né? Nós vimos o capítulo 2 na semana passada e hoje nós queremos ver o capítulo 7, né? Então, o capítulo 7 ele fala de algumas coisas importantes. Ele fala a respeito dos 4 animais, ele fala a respeito do anticristo, dos chifres, né? do pequeno chifre, né? Ele fala do ancião de dias, né? A respeito do nosso Deus. Ele fala de Jesus Cristo, né? E fala da sua igreja, os seus santos que vai reinar. Então ali ele fala que são os reis que serão levantados, né? Fala de uma confederação de reis que vai estar dando autoridade ao anticristo, né? E ele fala da intervenção de Deus, do reino de Cristo que vai prevalecer e vai ser dada à igreja. A igreja vai estar julgando, né? As nações, vai estar julgando a terra e vai estar julgando o nosso Senhor Jesus Cristo governar. E esse julgando também é debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver primeiro os 4 animais, está no capítulo 7, o verso 3, e fala assim: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhes foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de um homem. Então é como aquela visão daquela estátua, né? A cabeça de ouro era a respeito da Babilônia, que esse primeiro animal, né? O leão também se refere à Babilônia, tinha asa, ou seja, é um império que se expandiu, que alcançou longas distâncias, né? Mas essas asas foram arrancadas, ele se torna um império comum, né? E ele se torna apenas mais um reino, que ele abre espaço para ele ser conquistado, para vir um segundo império, que fala assim lá no verso 5: continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Então aí esse segundo animal é o que se refere ao Império Medo-Persa, né? Então você pode ver que tinha 2 lados, né? Era o Império Medo, mas o Persa se juntaram com outras nações para enfrentar a Babilônia, que já estava enfraquecida, e eles conquistaram, né? Ou seja, trouxe grande matança, muita morte aquele império, né? E depois disso, o verso 6, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui fala sobre o Império Grego-Macedônio, também como o Babilônia. Ele foi muito ágil, foi muito rápido, tinha asas, ele chegou muito longe, foi até a Índia, né? O Alexandre o Grande, né? Então em rápido tempo ele conquistou muitas nações, mas ele morreu precocemente. E aqui fala que esse leopardo, ele tinha 4 cabeças, e essas 4 cabeças revelam os seus 4 generais, que porque morreu se tornou 4 reinos. A história comprova disto, né? E o 7 fala: depois disso eu continuava olhando nas visões à noite, e esse aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, ao qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 pontas. Então aqui esse 4º reino, ele era totalmente diferente, né? Ele não tinha nenhuma aparência, né? Aquelas pernas de ferro, né? Que se refere ao Império Romano, né? Que dominou tantos com muita força, né, amados?
Aqui ele fala, ele era muito espantoso, muito forte, era terrível, né? Dentes grandes de ferro, o mesmo material das pernas, né? E ele devorava, fazia pedaços e pisava, né? Então o Império Romano, ele subjugou os povos com muita força, inclusive a nação de Judá, de Israel, né? E aí isso chama a atenção de Daniel. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. No seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, esse quarto animal, né, o Império Romano terrível, dele tinha 4 pontas. E dessas pontas 10 chifres, né? Ali 3 prevaleceram, 3 cresceram. Pois nós podemos ver aqui em Daniel que ele fala assim, olha, no verso 19: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as suas unhas de metal, devorava e fazia pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também eu queria saber das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia de diante, do qual caíram 3 daquela ponta. Digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o Senhor do Dias, que ele falou. Então, aqui ele falou, que coisa é essa? Então, ali tinha 10 chifres, 10 pontas, que 3 prevaleceram. E dessas 3, um sobressaía, e ele era mais firme que os outros. E ali, aqui fala que ele tinha olhos, ele enxergava tudo, né? Então, nesse tempo hoje, aqui está falando do anticristo que se levantava, dessa confederação de 10 reinos, né? De 3 blocos, né? Podemos ver o que está se acontecendo aí agora, dá para entender um pouquinho mais. 3 vão se destacar, dessas 3, elas serão subjugadas, né? E uma se levantará aqui sob o domínio do anticristo. E esse anticristo, ele vai ter eloquência, ele vai falar coisas grandiosas, vai ter blasfêmias contra os santos. Apocalipse vai explicar isso com mais detalhe, né? E aqui ele fala que ele faz guerra contra os santos, ele persegue a igreja. E aqui já começa a falar, depois do Apocalipse vai trazer mais detalhe, ele vence os santos, até o tempo que o ancião de dias interfere. Lá em Paulo fala que a ira de Deus, tanta maldade, tanta mentira, tanta falsidade, tanto blasfêmia contra o nome de Deus, quanta opressão contra a igreja do Senhor, o Senhor diz que ele vai interferir, ele vai trazer juízo. E depois nós vamos ver que é a volta de Jesus Cristo, que ele vai vencer. Aqui fala, né? Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, verso 25, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos é a metade de um tempo. Então, aqui ele vai mudar os tempos, né, amados? Aquilo que está estabelecido, mudar a história. Então, hoje nós vemos aí essas estátuas sendo derrubadas, pessoas tentando apagar o passado, construir a lei do caos, né, para que um novo reino seja estabelecido, né? Precisa do caos, destruição daquilo que é vigente, as leis serão mudadas. Nós vemos isso. Então o Espírito de Cristo já está agindo, né? E Deus fala que ele vai vencer os santos, ele vai vencer a igreja.
Ele vai dominar a terra, mas aqui é um tempo determinado, que nós vamos estudar depois. Que aqui ele chama por um tempo e tempos e metades de um tempo, né? Nós vamos estar vendo isso, né? Ele fala os dias, né? Esse tempo é bem determinado, não vamos saber. Mas aqui fala que Deus vai se levantar. No verso 26, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles terão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Então esse domínio de Cristo ele será tirado. E Jesus que vai comandar isso, queridos. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios e servirão e lhe obedecerão. Então, é muito precioso a gente entender aquilo que está preparado para a igreja. Tem pessoas que têm medo de falar do final dos tempos, mas não, é algo grandioso. O final dos tempos, eles vão estar unidos com a volta do Senhor Jesus e o estabelecimento do reino de Cristo. Está lá no capítulo 2. Então esse reino ele vai ser dado ao povo de Deus. Aqui fala que o inimigo vai vencer os santos até que o ancião dos dias, e ele veio e foi dado o juízo aos santos. Ele deu a capacidade dos santos para julgar e dominar junto com Cristo, lógico, isso, debaixo da autoridade de Cristo. Nós vamos julgar a terra, né, queridos? E vamos governar a terra. Então é algo assim maravilhoso. No verso 18 ele repete, ele já tinha falado sobre isso. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então vale a pena, é dor de parto, né? Vale a pena esse sofrimento, né? Então aqui esses 2 capítulos de Daniel a gente começa a entender muito, né, amados? Então muitos impérios, e aqui fala o número, os 4 impérios seriam levantados, né, amados, com muita força, autoridade, iam ser admirados, mas nenhum haveria de prevalecer. Então o homem parece que tem domínio, que é forte, nada pode se levantar contra eles, né? Mas nada é eterno. E esses 4 reinos seriam colocados por terra, depois viria o reino do anticristo. O anticristo seria levantado, né, amados? Fazia guerra contra os santos, haveria perseguição, muita maldade, né, amados? Muita blasfêmia contra o nome de Deus. Mas o importante que eu quero dizer é que Deus promete que Jesus vai trazer o seu reino. Ele manda a gente orar, Maranata, vem o seu reino. Ele vai reinar junto com a sua igreja. Então vale a pena, né, amados, entender, esperar e orar para que o reino de Deus venha. Amém? E no livro de Daniel ele fala que eles não tinham condições de entender isso, mas os acontecimentos haveriam de explicar. É só o reino de Babilônia que existia, mas depois que vê esses reinos e vê que a profecia está cumprindo, fica mais fácil. Então ele fala, sério esse livro até o tempo. Então haveria, né, o conhecimento, né, o saber havia de multiplicar muito. Mas depois vem a igreja e começa a trazer a revelação. Jesus já revela, e o Apocalipse, que significa o livro da revelação, começa a mostrar isso. Mas o que aponta, né, amados, é que Deus vai governar a terra. Ele tem um governo, o governo está nas tuas mãos. Ele primeiro chamou Israel para governar com ele, e agora chamou a igreja, todo aquele que nele crê. Então na semana que vem nós vamos dar continuidade a essa aventura maravilhosa, que é conhecer as profecias a respeito do fim.